Fala galera, estamos aqui na RPA IA, né, Congress, no Rio de Janeiro, e nós viemos fazer uma palestra aqui da nossa plataforma de RPA voltada para freelancer, e a gente quer convidar vocês para conhecer nossa plataforma rpaapp.io, só acessar, se cadastrar, e para o cliente também tem muita novidade lá para parceiros, vem com a gente. Eu vou chamar agora aqui o Matias Leiva. Matias está aí? Palmas para o Matias aí, pessoal. O tema dele é bem legal. Contratar freelancer. Ou seja, vai ter agilidade, né? Quebrando paradigmas aí. Muito bom. Excelente palestra para você, tá bom, meu amigo? Bom, o tema de hoje, tópico um pouco diferente, né? Contratação de freelancers de RPA na rpaapp.io. A gente titulou de alta agilidade e quebra de paradigmas aos modelos tradicionais. Vamos explicar um pouquinho por quê. Primeiramente, me apresento e agradeço a todos vocês por estar aqui hoje. Eu sou Matias Leiva, sou brasileiro de coração, na verdade sou chileno. E bom, gostaria de agradecer também ao IMA, né, que deu essa oportunidade de estar aqui hoje. Vamos a começar explicando o que seria rpaapp.io. rpaapp.io é uma startup, é um marketplace de serviços freelancers especializados em RPA. Atualmente temos mais de 1.100 profissionais na área de RPA, todo mundo especializado, profissionais qualificados em diversas áreas de atuação. Então a gente trabalha muito com o conceito de RPAs Service. Por exemplo, dentro das áreas RPA temos muitos perfis diferentes: developers, business analysts, arquitetos, caras que mexem com infraestrutura, caras que mexem com COE e por aí vai. E nas mais diversas plataformas de mercado: WePath, Automation Anywhere, CTO aí do próprio Thiago, por exemplo. E outro tópico importante é que essa contratação desses profissionais se ajusta ao orçamento do projeto, com duas modalidades diferentes: escopo fechado ou também pode ser uma contratação por horas. Por que a gente comentou sobre o quebra de paradigmas, né? Vamos fazer um pequeno análise no modelo de contratação tradicional de um profissional. Por favor, não quero que isso que vamos fazer e vamos falar hoje se interprete como falar que o modelo tradicional não funciona ou deveria deixar de ser utilizado. Muito pelo contrário, é um modelo ótimo e nós queremos ser uma alternativa a esse modelo. Algumas problemáticas, falando especificamente de contratações de profissionais de RPA. Geralmente, os projetos de RPA têm uma duração de 1 até máximo 10 semanas, né? Se é mais que isso, melhor vamos a quebrar ele em seu processo. É necessário contratar um profissional no modelo tradicional para atender isso? A primeira provocação, talvez não. Vamos falar do ROI, muito importante nas iniciativas de RPA. Milhares de iniciativas de automação são inviabilizadas pelos altos custos da mão de obra profissional de RPA. Falta de profissionais de RPA para atender a crescente demanda de projetos. Só procurar no LinkedIn, gente, tem um monte de vagas em aberto. O alto custo de treinamento para, por exemplo, padronizar o conhecimento técnico dos profissionais quando se ven desafiados a atuar com uma outra plataforma. O cara atuava com WePath, de repente, por alguma decisão estratégica da empresa, começaram a utilizar Automation Anywhere ou Pixel Robotics, ou seja, o cara teve que aprender a nova ferramenta. E aí tem também um investimento. E, finalmente, o tópico que a gente vai tratar com mais detalhe hoje é que o recrutamento tradicional de profissionais de RPA tem um processo muito burocrático e muito custoso, muito caro.
Eu acho que aqui deve ter muita galera de processo, né? A gente adora analisar fluxos, a gente adora analisar processos. Temos um fluxo de contratação tradicional. Um exemplo, obviamente, cada empresa vai ter seu próprio fluxo, seu próprio jeito de fazer acontecer isso. Mas, tipicamente, é gerada demanda para a contratação de um profissional. As áreas identificam que ficamos sem braço, precisamos contratar alguém e se gera uma vaga. Ótimo. Temos muitos processos no backlog. Isso é muito bom. Começa o processo com a divulgação da vaga. LinkedIn, sites de emprego. Pessoal de RH realiza a triagem e análise dos currículos. Pessoal de RH faz a primeira entrevista. Aí já temos um filtro identificado. O perfil pode ser descartado ou talvez ele passou esse primeiro filtro. Depois, tipicamente, começa a parte técnica. O responsável técnico, o líder técnico, faz uma primeira entrevista. Tipicamente, vamos ter alguma dinâmica, algum teste, algum case. E temos um segundo filtro. O profissional passou o segundo filtro, muito bom. Passamos a uma entrevista com o gestor da área, o diretor, ou quem seja que vai tomar essa decisão. Passou o terceiro filtro, vamos analisar os candidatos e vamos a tomar a decisão. Finalmente se gera a contratação. Eu vou apresentar algumas métricas, pessoal, desse fluxo de contratação tradicional, que é interessante para analisar. Tipicamente esse fluxo leva de 4 a 8 semanas. Imagina que você precisa de braço para atender um backlog. Em 4 a 8 semanas já o processo talvez até mudou, né? Vamos a consumir de 30 a 60 horas em todo esse processo. Horas de analista de RH, do líder técnico, de um diretor, que é uma hora tipicamente com um custo maior. E ainda por cima, não é bala de prata. Ou seja, o processo é muito robusto, mas ainda assim vamos a ter um 20 ou 30% de taxa de desistência. O cara recebeu outra proposta, o cara não performou e basicamente a vaga teve que ser republicada. Qual é a nossa proposta, pessoal? Uma alternativa para os modelos tradicionais e gerar a quebra do paradigma. Vou apresentar aqui um pequeno videozinho para que vocês consigam ver como seria a publicação de um projeto em nosso site, na RPAP. E em poucos minutos conseguir um profissional para fazer o trabalho. Vamos primeiramente a realizar a publicação de um projeto. Entramos no site, escolhemos o perfil que precisamos, nesse caso um developer, adicionamos o título de nosso projeto, adicionamos um pequeno detalhe de nosso projeto, podemos também adicionar algum documento técnico, como uma PDD, por exemplo. Vamos adicionar algumas tags de skills que vamos precisar para nosso projeto. Por exemplo, é um projeto de WPF, precisa saber Framework, Subscript. Vamos a informar um timeline, preciso essa pessoa em uma semana, em um mês, em um dia imediatamente. E temos como selecionar se é um valor fixo, escopo fechado, ou um valor por hora. Finalmente, vamos a verificar se toda a informação está correta, postamos nosso projeto e assim de simples já vamos a ter o primeiro input para conseguir o profissional que pode nos apoiar nessa iniciativa. Depois disso, pessoal, vocês vão começar a receber várias propostas de vários freelancers. Como comentei, atualmente somos mais de 1.100 freelancers. E aqui no Brasil temos mais de 400 freelancers cadastrados. Vamos conseguir entrar em contato com esses freelancers, validar as habilidades, entrando no perfil. Vamos a ter tudo a informação dessa pessoa. Vamos a ter a experiência, uma avaliação de outros empregadores. Vamos conseguir ver as habilidades e ainda assim podemos entrar em contato com ele pelo chat e fazer uma pequena entrevista para validar se realmente atende os requisitos ou não. Depois disso, você vai avaliar, vai escolher o melhor freelancer
E aqui um tópico muito interessante, aí a gente fala da agilidade. Por quê? Porque vamos conseguir gerenciar nossas tarefas como se fosse um Kanban dentro da plataforma. Então vamos a ter ali as tarefas em aberto, que seria nosso backlog, vamos a ter tarefas in progress e vamos a ter as tarefas finalizadas. Então nós conseguimos quebrar isso em várias tarefas e ter um controle muito mais detalhado. Além disso, conseguimos gerenciar o andamento de nosso projeto, monitorar as tarefas e liberar o pagamento de acordo com os avanços informados. Com o sistema aqui de Task Payment, nós vamos conseguir liberar o valor a nosso freelancer só quando a tarefa seja entregue. Finalmente, vamos avaliar se o resultado, se a tarefa que esse freelancer entregou atendia às minhas expectativas ou não. E vamos conseguir deixar uma avaliação sobre o trabalho que foi entregue. Você também, como empregador, vai ter uma avaliação. Se foi um bom empregador, se passou todos os detalhes do trabalho e por aí vai. Pessoal, vou deixar aqui uma pequena reflexão. A inovação começa quando desafiamos o que consideramos garantido. Nossa plataforma está disponível. Invito a vocês que se cadastrem tanto como empregadores como freelancers. Si quieren trabajar también como freelancer, en ese 2023 estamos con una versión beta y esperamos que en 2024 a comunidad realmente se consolide no Brasil y en otras partes también del mundo. Muito obrigado, pessoal, e qualquer coisa, se vocês querem fazer alguma pergunta, vamos lá. Olá, tudo bem, Matias? Opa, Parabéns tudo. pela palestra. Viva Aeromago, Valdívia. Opa, Palmeiras, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao freelancer, vocês fazem alguma avaliação técnica ou até de antecedentes, assim, como se fosse, nem você fez a comparação da contratação convencional com a contratação pelo app, né? Na contratação convencional, a gente toma uma série de cuidados do profissional que a gente está contratando. E aí, já vou até estender a pergunta, como funciona a parte de contrato? É com a plataforma ou é direto eu com o freelancer? Porque tem uma questão também de proteção de dados, de inteligência profissional, porque ele pode estar desenvolvendo para mim alguma questão de competitividade da minha empresa. Sim. E código-fonte é meu, eu tenho exclusividade, ele vai poder produzir esse código-fonte. Como que eu garanto também que ele não vai sair vendendo em todo o setor que eu atuo? Não, ótimo, ótimo. Bom, quando você se cadastra na plataforma, você já aceita imediatamente um código de conduta, né? Aceitam também ali uma série de políticas de proteção de dados e, obviamente, a gente espera que esse freelancer seja o suficientemente responsável com essa informação. Mas nosso método é garantir que esse profissional realmente é confiável e ele vai performar em relação ao esperado é com o profile, tá? Quando você entra no profile desse profissional, vai ter informação das experiências, os certificados que ele já tem como trabalhador, vai ter reviews, feedbacks que foram enviados por outros empregadores, vai ter também um portfólio com, por exemplo, vídeos, por exemplo, códigos que ele já desenvolveu e que conseguiu subir ali na plataforma. E uma coisa mais importante é essa garantia da entrega. Então, você vai fazer um pagamento ao momento de realizar a contratação, esse pagamento fica retido na plataforma e você só vai liberar esse pagamento quando o trabalho seja entregue. Você pode liberar ele de uma forma quebrada, né, por avanços, ou pode liberar quando o trabalho seja completamente entregado. É dessa forma que nós garantimos que esse freelancer, que esse profissional sempre vai ter uma entrega responsável e vai ter também, obviamente, a garantia de que você vai estar fazendo um investimento seguro nesse profissional. E, claro, as políticas de segurança e de proteção de dados estão aí. No caso de que exista alguma eventualidade, ainda assim está a opção de abrir uma disputa, tá?
que você pode enviar informação, ou o freelancer pode enviar uma informação e nós entramos ali como parte intermediária. Mas, de fato, respondendo à pergunta, a contratação vai diretamente você e o freelancer. Eu faço meu contrato com ele e assino no Assine Bem, por exemplo. Exato. Aí você fica livre, né, em ter esse contato direto com essa pessoa. Bom dia, Matias. Opa, tudo bom? Tudo bem? Em relação à contratação que você explicou dos freelancers, né? Você falou que ele pode colocar um portfólio, né? Tem todas as certificações que ele tirou, né? Todo o know-how. Queria saber se existiria uma espécie de avaliação, que nem quando a gente utiliza um serviço, né, nos aplicativos, para a gente ter uma confiabilidade, uma confiança maior se ele entregou serviços anteriores com excelência, coisas do tipo, para conseguir já ter meio que um balizador, né, do trabalho. Perfeito, obrigado pela pergunta. Realmente sim, no final de cada trabalho, o empregador, né, a pessoa que contratou esse freelancer, vai ter a opção de avaliar. Então ali ele pode avaliar com estrelinhas, primeiramente, deixar algum comentário, e quando você acesse ao perfil desse freelancer, ele já vai ter, por exemplo, um histórico. Você também vai conseguir identificar ali se uma pessoa que entrega bem, se trabalha bem, que tem uma confiança aí por detrás, e além disso também vai ter ali os outros insumos para tomar essa decisão, como por exemplo, esse portfólio, trabalhos anteriores e tudo mais. A gente tenta deixar o máximo de insumos possíveis para que essa decisão seja realmente assertiva ao momento de contratar esse profissional. Imagina, obrigado pela pergunta.